Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Tem muitas pessoas que estão atraindo sofrimento, inclusive a própria morte, seja ela espiritual ou física, porque estão se levantando contra líderes religiosos. Eles ficam lá junto com outros amigos e aprendendo com os erros daqueles que erram e os acertos daqueles que acertam. Não há problema humano que o Senhor não possa resolver. Seja agradecido por tudo. O programa Desafio está começando mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha todas as semanas. No programa de hoje quero mandar um abraço apertado para os meus colegas apresentadores, nós que fazemos esta programação bacana da TV Tribuna SBT. No programa de hoje eu trago uma palavra especial para o seu coração e vale a pena você meditar. No quadro de variedades, Janiel Rafael dos Santos, ele que é o presidente do projeto social Poço de Betesda, trabalha com 2 casas terapêuticas com o público feminino e masculino, um grande desafio e a gente tem que parabenizar essas pessoas. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial com Fernandinho. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos, nós voltamos em instantes. Às vezes estamos lutando contra o adversário errado. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós vemos claramente a luta de Saul contra Davi. Mas Davi foi o homem que Deus levantou para ajudar Saul. Foi Davi quem destruiu Golias, o líder, aquele que estava desafiando, inclusive gerando medo, insegurança, apavoramento no povo de Israel. Saul era o rei. Davi se apresenta e Davi aceita o desafio do gigante e Deus usa Davi para destruir o exército filisteu. E por que falar que às vezes estamos lutando contra o adversário errado? Porque é exatamente isso que aconteceu. Saul elegeu Davi como adversário. Quem sabe você não está lutando contra o adversário errado? E aí nós temos grandes lições a respeito disso. Primeira coisa que eu gostaria de despertar você é que Deus, Ele não é um Deus de confusão. As coisas de Deus são simples, as coisas de Deus elas fluem. Mas Saul não tinha entendido dessa forma e Saul deu lugar, sabe, na desobediência, na rebeldia contra Deus e atraiu para si muitos problemas, muitos sofrimentos, ao ponto de tentar tirar a sua própria vida. E Davi nos ensina muitas coisas importantes que eu quero, dividir com você. Entre elas, eu gostaria de destacar a questão do ungido do Senhor. Quando nos levantamos contra o ungido do Senhor, atraímos a morte. Tem muitas pessoas que estão atraindo sofrimento, inclusive a própria morte, seja ela espiritual ou física, porque estão se levantando contra líderes religiosos. Agora, o que mais tem me preocupado nos nossos dias são líderes religiosos lutando contra líderes religiosos. E nós vemos aqui que Saul, ele era o líder de Israel e ele se levantou contra Davi. O mesmo profeta que ungiu Samuel, ungiu Davi. Gente, a causa é a mesma. Nós precisamos pensar que nós estamos lutando pela mesma causa, estamos do mesmo lado, não podemos nos levantar uns contra os outros. Deus, Ele não é Deus de confusão, senão de paz, diz a palavra de Deus. E olha o que Davi afirma. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu
que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Está lá em 1 Samuel 24, 6 e 7. Nós vemos que Deus deu a oportunidade. Saul estava perseguindo Davi. Queria matar Davi. E Deus deu a oportunidade de Saul estar ali ao lado. Os próprios soldados viram que era uma oportunidade de Davi aniquilar Saul. Mas Davi falou assim: eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. E além dele não se levantar, ele repreendeu os soldados. Ou seja, nós somos responsáveis por aquelas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós não fazemos, mas nós instigamos as pessoas, motivamos as pessoas a se levantarem contra líderes, contra as autoridades, até mesmo aqueles que dirigem a nossa nação, os gestores públicos. Romanos capítulo 13, verso 4 diz que toda autoridade foi constituída por Deus para o nosso bem. Não adianta nos levantarmos contra os líderes, não adianta ficarmos murmurando. O que nós precisamos é orar por essas pessoas, orar e entender que Deus quer usar essas pessoas para mudar a sorte da sociedade. Olha só o que Davi diz: o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Veja bem, nós não podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Davi confiava em Deus, ele sabia que Deus iria fazer justiça. E quando nós lemos o livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 1, já chega a notícia que Saul havia sido o quê? Morto na guerra contra os filisteus. Nós precisamos pensar sobre as palavras de Davi. Um outro texto, 1 Samuel 26, 23. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Palavras do rei Davi, palavras de um homem de guerra. Ele foi governador do estado de Israel, foi o maior compositor. Ele teve duas oportunidades de tirar a vida do seu opositor, mas não fez. E quantas vezes nós estamos destruindo, matando as pessoas, até mesmo com as próprias palavras. Davi não. Davi, ele é o exemplo. E deixou para nós os textos registrados que foram lidos aqui, que nós precisamos vigiar e tomar cuidado, para nós não nos levantarmos contra aquelas pessoas que Deus ungiu, que Deus levantou como autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Eu não estou aqui falando, nem indicando o nome de nenhum líder religioso. Não estou falando aqui de nenhuma denominação. Mas estou falando sobre um princípio básico ensinado pelo filho de Davi, Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E muitos estão atraindo exatamente o que Davi nos ensina, a morte. Saul perseguiu Davi para matá-lo. O que aconteceu com Saul? Saul perdeu a sua vida, perdeu a vida do seu filho, porque ele estava se levantando contra o ungido do Senhor. Então precisamos refletir, pensar sobre esta palavra. É uma palavra simples, mas que já há muito tempo a gente não ouve, sabe? Não está sendo pregado nas nossas igrejas, o cuidado e o zelo que nós devemos ter por aqueles que exercem autoridade, principalmente autoridade espiritual, sobre a nossa vida. Você possa refletir sobre esta palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ele é o presidente do projeto social Poço de Betesda, atualmente cuidando de 17 mulheres, um projeto social feminino, e também tem um projeto masculino com 19 internos. Eu converso com Janiel Rafael dos Santos. Janiel, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Amém. Quer dizer que você aceitou o desafio aí de trabalhar com os dependentes químicos? Nós tentamos lutar contra algo que a sociedade às vezes abandona, né? E o desejo de trazer você para a gente conversar é exatamente porque através do trabalho que vocês desenvolvem, verdadeiramente é possível recuperar um dependente químico. Eu creio nisso. Eu sou prova disso. Né? Você usou drogas também, não é isso? No passado. Quantos anos você foi usuário de drogas? A verdade, uma média de 5 para 6 anos. Quais as drogas que você chegou a usar? Na nossa época era mais a maconha, né?
porque não tinha tantas drogas igual tem hoje em dia o crack. Na nossa época era pouco vista. Então o que a juventude usava mais era maconha. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Você, como um ex-usuário e hoje presidente de um projeto social lá do Poço de Betesda, cuidando com os dois públicos, o masculino e o feminino, qual a palavra para esta sociedade? Temos muitas pessoas hoje sendo assediadas para o uso das drogas e já temos aí muitos que são dependentes químicos. Qual a palavra para eles? Palavra essa que nós hoje se assustamos com o número que está vindo a acontecer. Porque antigamente era algo escondido nas bocas de fumo, nas periferias, e hoje está na nossa cidade, virou uma coisa, uma certa epidemia, né? E em todas as classes sociais também. Crentes afastados da igreja, são profissionais, igual já tivemos lá na clínica, doutora advogada que passou por nós, psicóloga, é a pessoa que é treinada para tratar... Para cuidar dos outros, e ela foi se internar porque ela não estava conseguindo sair das drogas. E isso é muito doído para nós. Então, Janiel, eu posso acreditar que é possível a recuperação de um dependente químico, de um usuário de crack? Olha, eu dou garantia que sim. Eu tenho certeza que se uma pessoa conseguir abrir mão de suas vontades, ele consegue sim sair. E esse é o serviço da casa terapêutica, a qual eles ficam lá junto com outros amigos e aprendendo com os erros daqueles que erram e os acertos daqueles que acertam. E também, para nós é muito gratificante quando ex-usuários vão até as casas terapêuticas dar palestra. Qual o maior desafio para você cuidar de uma casa terapêutica como essa e cuidar aí desse público adulto, masculino e feminino? O maior desafio é a população acreditar que tem cura. O maior desafio é as famílias acreditar que tem como sair desta vida. E como que a sociedade pode ajudar uma casa como a sua? Você que está ali abrindo as portas e recebendo esses dependentes químicos, e às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Como que eles podem ajudar lá o projeto social Poço de Betesda? Primeiramente, eu queria dizer, eu gostaria deles visitar o projeto, conhecer as nossas necessidades pessoais, porque a ajuda que nós precisamos vamos dizer assim, é o montante o geral, é alimentação, pois nós não temos ajuda nenhuma do nosso governo do estado, não temos ajuda nenhuma de terceirizado, nossa ajuda é de pessoas voluntárias que vão lá ver a nossa necessidade, o alimento, ver a nossa necessidade, às vezes, de uma cama para as meninas dormir, que ela está quebrando, tem que trocar. Nós pegamos da rua, são serviços voluntários que nós fazemos. Inclusive, o telefone para contato da Casa Terapêutica Poço de Betesda já está no vídeo. Tá certo? Tá bem. E você que está nos assistindo, não saia daí da frente da telinha, porque nós vamos encerrar esse nosso bate-papo com um depoimento, inclusive, de uma mulher, a Sandra Campos Sestaro, ela que veio de São Paulo e foi recuperada lá. Isso, Não é isso? Ela chegou lá bem debilitada, ela estava, praticamente era uma andarilha, né? De rua, e levaram para nós, e graças a Deus, ela decidiu estar curada. É mais uma prova que nós temos que tem cura sim. Agora, Janiel, qual a importância, onde entra Deus nesse processo de libertação desses dependentes químicos? Olha só, em todas as áreas. Se Jesus não entrar na vida do ser humano, não tem jeito. O que me curou foi Jesus. Eu sei que o dia que eu largar esse Jesus, que começar a voltar a querer ter minha vida sem Jesus, eu posso retornar para as drogas, como eu tenho visto que saiu das drogas já há 10 anos, há 8 anos, e hoje querem viver uma vida sem Jesus e retorna para as drogas e volta até para o projeto chorando e foi querer viver a vida, sentar num bar, tomar uma cerveja e dizendo assim, vou virar tranquilo, mas sem Jesus não dá. Quero aproveitar essa deixa, esta palavra que nós estamos tendo, você que está aí nas drogas ouvindo essa palavra, eu tenho uma solução para você, volta para Jesus.
é o caminho. E quem não tem Jesus ou nunca teve uma experiência com Jesus, o que ele precisa fazer em casa agora para ele receber esse Jesus? Que nós olhamos para ele e falamos: Jesus, eu preciso de ti. Só isso é o Tem que suficiente. querer, né? Tem que ter boa vontade, querer. né? Quando você fala assim, eu preciso de ti, eu imagino que ele larga o trono dele no céu e desce até aquela pessoa para abraçar aquela pessoa e dizer: eu também preciso de você. Janel, nós vamos fechar esse bate-papo, porque nós vamos ouvir o depoimento da Sandra. E eu agradeço a Deus por ele levantar pessoas como você, que aceitou esse desafio, está cuidando de 2 casas, uma feminino, lá com 17 mulheres, outra com 19. E o seu telefone está no vídeo para aquelas pessoas que querem ajudar, conhecer o projeto e maiores informações. Parabéns, que Deus te abençoe e vamos ouvir o depoimento da nossa Sandra. Amém. Tá bom? Então você não saia da telinha e que Deus possa usar as palavras da Sandra para te abençoar. Eu sou Sandra, ex-usuária de drogas. Usei droga há 16, 15 anos e fiquei na rua. Durante todo esse tempo, usei álcool, bebidas, bebi álcool de posto e sempre utilizando as drogas, né? E quem me libertou foi Jesus Cristo, foi Deus. E hoje eu fiz meus tratamentos, cuidei do meu tratamento no posto de Betesda e lá também senti muita presença do Senhor Jesus e Ele me deu força para mim se recuperar. Faz já 1 ano e 3 meses que eu estou liberta, né? Em honra e glória do Senhor Jesus. E essas pessoas que estão me ouvindo agora, peço que seguem o mesmo caminho, porque só Deus poderá salvar as pessoas que usam droga. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. Você deve estar se perguntando: Eli, o que você está fazendo com esse celular na mão? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de contar a sua história aqui no programa Desafios? Grave um vídeo, olha só, com o celular deitado nesta posição para o número 999224499. O telefone está no vídeo. Mas nessa posição, um vídeo de 1 minuto contando a sua história, o seu testemunho, sabe o que Deus fez. Mas preste atenção, você vai gravar um vídeo de 1 minuto com o celular deitado e vai enviar para o nosso número de WhatsApp, 999224499. Nós vamos colocar a sua história no ar aqui no programa Desafios. Olá, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o tema recomeçar. E para isso, o texto que eu quero ler é Isaías 38, verso de número 1 e 2. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Momento complicado. Um rei que com certeza era um homem de fé, era um homem próspero, era um homem bom, era um homem que reparou o templo, a casa de Deus, agora recebe uma notícia muito ruim no momento da sua enfermidade. O que fazer? O texto bíblico diz que ele virou para o canto e começou a chorar. Com certeza, nas suas lágrimas, ele conversava com Deus. Qual é o motivo das suas lágrimas? O que faz você chorar? Será que é enfermidade? Será que é um problema de relacionamento na família? Será que é problema financeiro? Olha, eu quero lhe dizer que o mesmo Deus de Ezequias é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. E Ele tem a solução para tudo. No caso do rei Ezequias, Deus disse-lhe: vou lhe acrescentar mais 15 anos à sua existência. Que coisa abençoada! Quanta coisa ele pôde fazer nesse novo tempo, nessa nova proposta de recomeço. Deus está, nesse momento, falando a você também, dando-lhe a oportunidade de recomeçar a fazer isso. Faça pela fé, faça com humildade, faça com mansidão. E a minha oração é que Deus possa lhe acrescentar não só 15, muito mais anos, mas para ser vivido na presença do Senhor, com muita saúde, com bons relacionamentos,
com tranquilidade financeira. A minha oração é que o Senhor possa fazer também do seu coração um coração agradecido, porque não há problema humano que o Senhor não possa resolver. Seja agradecido por tudo, em nome de Jesus, pela sua vida hoje. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que pessoas que têm oração diária de 20 minutos, eles têm menos hipertensão do que aqueles que não fazem isso. O trabalho que eu acho mais interessante, um trabalho que é mais intrigante, foi o que foi realizado numa unidade coronária nos Estados Unidos, onde as pessoas recebiam a oração de intercessão à distância. Então eles pegaram, por exemplo, 900 pacientes que internaram numa UTI consecutivos, e para uns eles mandavam rezar e para outros não mandavam rezar. Mas ninguém sabia para quem estava rezando e quem estava rezando. E foi interessante que as pessoas que recebiam oração à distância, eles tiveram uma evolução diferente. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que a depressão é mais frequente em pessoas que não seguem uma fé cristã. O acompanhamento médico de 177 deprimidos, com idades entre 55 e 89 anos, mostrou que o maior envolvimento religioso diminui as crises depressivas. Pessoas que frequentam as missas pelo menos uma vez por semana vivem 23% mais e melhor do que as que não têm esse hábito. Veja só, a doença não é nada de Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre a doença. Mas Ele nos visita nessa hora da doença. Então, isso não quer dizer que a pessoa que reza, tá, não vai ter doença de forma alguma. Mas se existe uma doença grave, que às vezes não tem saída, e se está no plano de Deus que o sujeito morra, tá, aquilo vai acontecer. Só que aqueles que têm fé, eles vivem melhor aquele tempo de vida. A qualidade de vida deles é melhor, a aceitação à doença é melhor, a aceitação do remédio é melhor, é tudo diferente, tudo é bem melhor, independente do resultado. Olha, eu gosto sempre de lembrar aquela passagem do Evangelho, daquela hemorroísa, aquela senhora que se esvaía em sangue e já tinha ido em tantos médicos, diz o Evangelho, e estava com sangramento. E ela, quando viu Jesus chegando, ela pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu vou me curar. Ela foi, correu, entrou no meio da confusão toda, tocou no manto de Jesus, imediatamente ela foi curada. Mas Jesus falou para os apóstolos, ela falou, escuta, alguém me tocou. Todo mundo achou estranho. Como alguém? Todo mundo tocava em Jesus, não é? Como alguém tocou? Ele falou, porque de mim saiu uma força muito grande que cura. Se você está doente, você vai fazer cirurgia, você vai tomar remédio, é muito importante que você continue tomando o seu remédio, que você continue fazendo seus exames, continue acreditando no seu médico. Mas não esqueça de tocar no manto de Jesus, que seguramente uma força muito grande vai sair e vai te curar. O Hospital Infantil de Cachoeira do Itapemirim está precisando da sua ajuda. É o hospital que atende todas as crianças do sul do estado. E está acontecendo a campanha promovida pelo grupo Pedra do Pombal. Muitos empresários estão ajudando, muitos voluntários, os contatos estão no vídeo. Vamos socorrer o Hospital Infantil Francisco de Assis da cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Muitas vezes nós nos sentimos num verdadeiro deserto e nós estamos precisando que Deus abençoe e faça chover. É uma música especial do Fernandinho para você. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu
É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Entrando no nosso site, você vai assistir outros programas neste final de semana abençoado que Deus te deu. Até lá! Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Inundar o meu coração. Se vai Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.